A guerra contra o antigo céu. Fênix, espada. Capítulo 1. O peso da simplicidade. Magma é um país monárquico poderoso, forjado há milênios em batalhas entre seres divinos. O solo ao norte era duro e escuro, marcado por vastas extensões de terra pedregosa tingidas pelo vermelho das antigas erupções. Montanhas erguiam-se como cicatrizes do passado, vulcões adormecidos que, segundo os mais crentes, ainda guardam a poderosa Fênix em sono profundo. Essa região quente e seca era conhecida como o Ninho da Fênix. Conforme o território se estende para o sul, o terreno vai se suavizando. As montanhas se convertem em morros, onde a vegetação começa a brotar timidamente. À medida que nos afastamos do ninho, o verde se torna mais abundante. Os morros, então, tornam-se colinas, e sobre a mais alta delas, em meio às planícies verdejantes, ergue-se a cidade real de Magma. Ao pé do morro, muros envolvem a cidade. Próximo a eles, os súditos seguem suas vidas em trabalhos campestres, sustentando-se por meio da agricultura e da pecuária. Feiras são realizadas em meio à lama, enquanto guardas armados com espadas patrulham ao redor dos muros. Conforme subimos em direção ao topo da colina, as cores de Magma se tornam mais vivas. Ali encontram-se as casas suntuosas da nobreza, em sua maioria comandantes e conselheiros do rei. E no pico imponente está ele, o castelo. Uma construção monumental, de cômodos amplos e arquitetura grandiosa. Sua imponência é acentuada pela vista das montanhas vermelhas ao fundo. As torres do castelo comportam vigias com vista para uma vasta planície verde que se estende até a floresta das Amazonas, território que por anos foi alvo das ambições do rei de Magma em sua tentativa de unificar e fortalecer o país. Hoje é um dia importante para o príncipe. Bom, não tão importante quanto será daqui a 2 anos, pelo menos não para ele. Mas esta noite será um divisor de águas na vida de alguém que vem protelando suas obrigações. Não por negligência, mas por consciência. Jonathan sabe que, quando chegar a hora, terá que largar todas as suas coisas de menino e provar-se digno como o homem da realeza. Ele entende mais do que o pai imagina. Já enxerga as engrenagens do jogo político, as alianças veladas, as cobranças disfarçadas de conselhos. Mas o que ele quer, no fundo, é simples: continuar sendo um garoto pelo maior tempo possível. Essa atitude, é claro, causa discussões intermináveis entre os salões do castelo. Conselheiros murmuram, preocupados com a postura do herdeiro. Dizem que o príncipe precisa se portar à altura de sua posição. Não bastasse seu comportamento displicente dentro do castelo, ele ainda se aventura pelas feiras e campos da cidade ao lado de seu guarda-costas, cercando-se de amizades questionáveis. Mas naquela manhã, o burburinho era outro. Jonathan estava prestes a completar 19 anos. E já havia amanhecido longe do castelo, quando deveria estar se preparando para sua festa. Os primeiros raios de sol surgiam por trás das colinas, tingindo o céu com tons dourados e rubros. No coração do reino, próximo às muralhas da imponente cidade real, havia um amplo terreno de terra batida, cercado por cercas simples de madeira. Era o curral da família Fyron, criadores de porcos, e naquele dia servia como campo de treino improvisado. Jonathan Magma, o jovem príncipe herdeiro, girava com dificuldade uma espada de madeira. Com aproximadamente 1,75 de altura, magro, de cabelos pretos repartidos ao meio, seu semblante carregava a ingenuidade de quem ainda não sabia, ou não queria saber, o peso da própria sombra. Seus movimentos, apesar de ensaiados, careciam da firmeza de um verdadeiro guerreiro, mesmo diante de seu amigo plebeu, Gildro. Gildro era quase da mesma estatura, um pouco mais robusto por conta do labor no campo. Negro, de cabelos curtos, tinha a postura simples de um camponês, mas havia algo nele que cativava. Anos atrás, conquistara a afeição de Jonathan de forma inesperada, tornando-se não apenas um amigo, mas um porto seguro nas horas mais sombrias do jovem príncipe. "Vamos, Alteza!" provocou Gildro, girando o bastão com destreza e um sorriso no rosto. "Mostre-me o que aprendeu com o seu babá." Jonathan atacou. Errou o tempo. Gildro desviou com leveza, girou e o acertou nas costelas. O príncipe cambaleou, ofegante, tentando firmar os pés na lama. "Pela alma da Fênix", murmurou Ronald, à sombra de uma árvore, braços cruzados e expressão entre a frustração e o orgulho. "Ele apanha igualzinho a ontem." Ronald Valdever era o guarda-costas de Jonathan.
Um homem robusto, de cabelos e barba dourados como o fogo ao amanhecer. Tinha cerca de 30 anos, com 1,93 de altura e impunha presença, sobressaindo a dos rapazes. Era um cavaleiro com pouca experiência em batalha, mais treinado em política e táticas do que no campo de guerra. Descendente de uma casa nobre em ruínas, sentia que deveria contribuir pelo reino de forma mais significativa do que apenas seguir o príncipe por todos os lados. Não porque quisesse reaver a honra perdida de sua casa, simplesmente sabia que devia fazer mais. Seu idealismo se misturava ao senso de dever e, por isso, irritava-se e se afeiçoava à teimosia do jovem com igual intensidade. Ora, resmungou Jonathan, virando em um ataque frustrado, novamente bloqueado por Gildro. Opa! Disse o jovem negro, executando a defesa com um grande sorriso estampado no rosto. Jonathan tentou outro ataque, sem sucesso. Então viu uma brecha. Gildro abriu a guarda. Uma estocada e ele vai cair de tanto tossir, pensou. A espada de madeira avançou na direção do estômago do criador de porcos, mas Jonathan não percebeu o movimento completo. Com um rápido giro de corpo, Gildro apareceu atrás do príncipe. Quando se deu conta, já havia sido atingido com o bastão nas costas. Jonathan caiu de cara na lama. Não, murmurou Ronald mais uma vez. Gildro ajudou o amigo a se levantar. Os dois riam, enquanto Ronald, à distância, apenas balançava a cabeça em desaprovação. Ali, longe da corte, dos olhos do conselho e das exigências da realeza, ele podia simplesmente ser um garoto. Sentaram-se numa tora caída, bebendo água de uma moringa improvisada. Ao fundo, os porcos resmungavam, alheios ao destino dos nobres e suas intrigas. Sabe, disse o príncipe, ainda recuperando o fôlego. É uma pena ter que seguir todo esse protocolo. O sorriso de Gildro vacilou. De novo isso? Mas você é meu amigo, protestou Jonathan. E continuarei sendo. Você não pode nem sequer comemorar comigo. Mas a corte não quer saber. Tem gente que acha que só por eu estar ao seu lado já te envergonho. Eu não ligo pro que dizem. Mas um dia vai ter que ligar. Quando empunhar a espada do rei, o mundo vai te olhar diferente. E você vai precisar sustentar esse olhar. Jonathan abaixou os olhos. Silêncio por alguns segundos. Um dia, tudo isso vai mudar, Gildro. O camponês sorriu, mas havia peso no tom. O mundo não muda por capricho de um homem. Mas enquanto eu puder, estarei ao seu lado para vê-lo tentar. Ronald se aproximou, agora mais sério. Alteza, hora de voltar ao castelo. A festa não vai se preparar sozinha. Havia respeito em sua voz e algo mais. Um traço de ternura contida. Ronald já havia entendido o valor daquele laço entre o príncipe e o camponês, algo que nenhum protocolo ensinava. E isso facilitou como lidar com o príncipe em seu regresso ao posto de segurança real. Quando o rei soube da amizade plebeia de Jonathan, ordenou que trocassem o guarda-costas. Ronald foi rebaixado, encarregado de tarefas humilhantes por permitir que o príncipe se misturasse à ralé. Mas nenhum dos 3 cavaleiros escolhidos conseguiu acompanhar o rapaz. Cansado de ver o filho voltar sozinho, com lama até os joelhos, exigiu o retorno de Ronald. Pelo menos assim ele não volta sozinho dessa imundície, resmungou o rei resignado. Jonathan se levantou devagar, lançando um último olhar ao amigo. Sabia, no fundo, que aquele podia ser o último dia em que tudo ainda parecia tão simples. Deu alguns passos, mas virou-se mais uma vez com um sorriso leve no canto da boca. Te trago um souvenir da festa, brincou o príncipe. Veja se conhece uma dama bonita e me esquece, provocou o camponês. Nunca, criador de porcos, respondeu Jonathan, com a firmeza de quem promete mais do que parece. Cavalgando a subida de volta ao castelo, Jonathan lançou a Ronald aquele raro sorriso caloroso, o tipo que poucos no reino já haviam visto. Demorou mais do que eu esperava, mas você finalmente voltou, disse o príncipe com ar de satisfação. Ronald manteve o olhar atento à frente, mas respondeu de soslaio. Não entendi, Alteza. Não era óbvio? Jonathan arqueou uma sobrancelha, quase divertido. Anos aperfeiçoando minha fuga, me sujando inteiro no curral, só para provar que nenhum dos escolhidos do meu pai era competente o bastante para me guardar. Às vezes nem saía de fato do castelo. Ronald soltou um leve suspiro, entre resignado e irônico. E aqui estou eu, reassumindo o posto de babá real, grato pela honra. Tudo a seu tempo, meu caro, respondeu Jonathan, com um brilho quase travesso nos olhos. Faltam só 2 anos. Logo você terá o que quer.
Nos corredores do castelo, em meio a tapeçarias e quadros caros, Jonathan levava na memória o cheiro do curral dos Faerun. Ronald lhe cobrava compostura. Vossa Alteza precisa ser príncipe até nos pensamentos, dizia com a seriedade de quem carrega mais cicatrizes que lembranças felizes. Mas Jonathan nunca soube bem separar as coisas. Porque eu preciso ser como os almofadinhas dos meus parentes? Resmungou, franzindo o nariz como se o cheiro do salão lhe causasse náusea. Detestava aquela disputa velada da juventude nobre. Quem era mais digno, mais puro, mais destinado ao trono? Se não fosse filho único, o rei já teria te deserdado, ironizou Ronald. Jonathan sorriu de canto. Reconhecia quando o cavaleiro usava sarcasmo. Apesar de tudo, Ronald sabia, o rei jamais faria isso. O amor por Jonathan era evidente. Muitos diziam que o príncipe herdara muito da mãe, inclusive essa inclinação para escapar do protocolo. A rainha fora fruto de um casamento político entre Magma e Amazona. No início era apenas parte de um acordo, mas seu olhar venceu o príncipe pragmático. Com o tempo, ela se tornou mais que uma companheira, tornou-se sua razão. Quando morreu, cada um sofreu à sua maneira. Jonathan encontrou consolo em Gildro, um garoto simples, mas diferente. Ronald percebia. Gildro falava pouco, mas cada palavra parecia escolhida por alguém que já vivera demais. Eu sou o príncipe. Um dia, ninguém vai poder impedir que você seja aceito, dizia Jonathan. Mas Gildro cruzava os braços, segurava o bastão contra o peito e respondia: eu não estou te pedindo isso. No início, Ronald se irritava. Como alguém podia recusar tamanha oportunidade? Depois entendeu. Era amizade. Gildro sabia que favoritismo só prejudicaria Jonathan. Recusar era uma forma de protegê-lo e talvez de se manter livre. Ronald nunca soube ao certo de onde Gildro vinha. Às vezes, observava-o à distância e se perguntava como alguém tão jovem podia ter olhos de quem já viu demais. Certa vez foi ao curral sozinho para entregar uma mensagem do príncipe ao rapaz. Os pais de Gildro tratavam com um carinho quase ficcional. O respeito entre eles não era apenas mútuo, era sagrado. O garoto tinha tanto amor por aquele casal de idosos que qualquer pai e mãe idealizariam para si. No entanto, Ronald sentia que os velhos daquela cabana tão humilde se constrangiam com a dedicação daquele garoto. Outra vez, Jonathan insistiu para que Ronald enfrentasse Gildro na lama. O cavaleiro levou o confronto amistoso a sério. Analisou o criador de porcos como um rival. Percebeu que, nos olhos de Gildro, havia a mesma análise. Mas todo o seu semblante carregava um sorriso despreocupado. Esse contraste o incomodou por um tempo, mas logo percebeu que, seja lá o que o camponês escondia, não representava risco algum para o príncipe. Obviamente, Ronald era superior a Gildro no combate. Em poucos segundos, o criador de porcos estava no chão. Do outro lado da cerca, Jonathan se divertia e tirava sarro com o amigo. O seu bastão não é superior à espada do meu cavaleiro. Ronald se aproximou e estendeu a mão para Gildro. Gildro o encarou com aquele olhar de sempre, profundo, quase antigo, mas acompanhado do sorriso acolhedor de quem não guardava rancor. Ergueu a mão e aceitou a ajuda de Ronald. Foi nesse momento que o cavaleiro sentiu a firmeza daquele aperto. Os dedos eram longos e grossos. Mesmo com as luvas da armadura, Ronald sentiu a pressão daquela pegada. Instintivamente alisou a própria luva por um instante, olhando para a mão que acabara de erguer o camponês. Vamos, Alteza. Precisamos tirar esse cheiro de chiqueiro, resmungou Ronald, já se afastando. Ainda preciso lustrar a armadura, escolher uma capa sem lama. James quer toda a guarda impecável. E não esqueça a parte mais emocionante, sua lista de damas para o baile. Posso sugerir Lady Daisy, postura impecável, pedigree nobre, uma verdadeira joia de porcelana. Jonathan torceu o nariz e lançou um olhar de canto. Você é o único que eu tolero com todos esses protocolos, Ronald. Como se Vossa Alteza tivesse escolha, devolveu ele com um meio sorriso. O príncipe pousou a mão no ombro do cavaleiro. O tom mudou, o sarcasmo deu lugar à sinceridade. Eu gostaria, Ronald, que você não estivesse preso a mim. Nem James, nem meu pai fazem ideia do fogo que te consome a cada missão que você se propõe a cumprir. Mas eu vejo. E para mim, você é mais que um guarda-costas. Você é como um irmão mais velho. Enfim, a noite da festa. Jonathan tentava se distrair, mas não conseguia.
Aos 19 anos já entendia que toda aquela música e comilança serviam apenas para que lords e duques negociassem novos acordos e reforçassem os antigos. As rodas de homens velhos e gordos, com sua opulência e seu máximo interesse em manter o próprio status, dominavam os cantos do Salão do Trono. Ronald estava perto de uma das janelas. Quando percebeu que o príncipe o notava, lançou um olhar discreto para Lady Daisy e sorriu. Lá estava ela. Branca como cera, olhos claros e frios, loira como o sol num dia sem nuvens. Era linda, desejada por todos os rapazes, invejada por todas as outras meninas. Cercada por uma roda de amigas, usava aquele seu sorriso amistoso, ensaiado, no meio de bajuladoras falsas. Damas que tentavam desesperadamente alcançar o nível de excelência da estátua de mármore que era Lady Daisy. Jonathan sabia, ele sentia. O ego dela exalava como perfume barato, e isso lhe causava náusea. Tinha esse dom estranho. Era como se conseguisse sentir a personalidade das pessoas como um aroma. Tentou se lançar entre os rapazes, bebia vinho e ria com eles, mas o ar ali também era ruim. A noite piorou quando percebeu que o rei passava tempo demais ao lado do pai de Lady Daisy. De tanto observar o pai, Jonathan percebeu, ele estava com ela. A maior obsessão do príncipe. Linda, exuberante, intocável. Jonathan havia prometido a Ronald que melhoraria sua esgrima, porque sua paixão não podia ser confundida com a de um artista medíocre. A espada do rei, a peça mais admirada de todo o reino. Os anciões a reverenciavam mais que a própria coroa. Sua lâmina clara reluzia como prata, a guarda dourada, o anel lateral puro detalhe de requinte, o cabo envolto em tiras de couro marrom. Mas o que realmente atraía Jonathan era o pomo da espada, um espinélio vermelho. Diziam que ali repousava parte da alma da Fênix. Mesmo que ninguém confirmasse, Jonathan sabia. Aquela pedra brilhava, e naquela noite parecia brilhar só para ele. Mal podia esperar completar 21 anos. Segundo a tradição, a espada seria entregue a ele das mãos do próprio rei. Era o rito de transição. Às vezes, o rei renunciava ao trono nesse momento e passava o dever ao herdeiro, assumindo o posto de conselheiro. Outras vezes, o príncipe passava a observar o governo do pai com olhos mais rígidos e atentos. Mas Jonathan só queria a espada. Seu transe foi interrompido por um toque pesado no ombro direito. Mais 2 anos e ela será sua, disse uma voz firme. Jonathan virou-se e reconheceu o comandante da guarda real, James. Um dia terei que me casar, não é mesmo? Respondeu o príncipe, tentando parecer despreocupado. Lady Daisy parece uma escolha óbvia. Ah, sim, Lady Daisy, repetiu James com um tom indecifrável. Do que mais ele poderia estar falando? Certamente não da espada. James era um enigma para o príncipe. Diferente dos demais, não exalava intenções óbvias. Era inegavelmente eficiente em suas funções. Desde que chegara ao castelo, subira rapidamente ao posto de comandante da guarda. Sabia evitar conflitos iminentes com habilidade e, quando a diplomacia falhava, encerrava as disputas com a frieza cirúrgica de um estrategista experiente. Ainda assim, Jonathan não conseguia ler aquele homem. Sabe, Alteza, o senhor tem uma essência admirável. Posso lhe assegurar que tem um futuro poderoso pela frente. Obrigado, James. A questão, Príncipe John, é como pretende repartir esse poder? Às vezes, damos oportunidades a quem sequer sabe o que fazer com elas. Jonathan odiava essas indiretas sobre Gildru. Não importava quanto tempo passasse, ele não endurecia em relação a isso. Talvez porque, quanto mais velho ficava, mais frequentes se tornavam os comentários ácidos sobre o contraste entre ele, herdeiro do trono, e o jovem criador de porcos. James foi se afastando e se aproximando do rei, que o chamava com um gesto contido. O comandante fez uma reverência ao monarca e ao nobre ao lado. Estava claro, tratava-se de um acordo de casamento. Provavelmente seu pai esperaria o fim da festa para conversar sobre o assunto com ele. Depois do brinde do rei ao aniversariante e de todos estarem com os corações entorpecidos pela alegria artificial que escorria de seus copos, Jonathan começou a se esgueirar para longe da multidão. Subiu até o alto de uma das torres, em busca de ar fresco e silêncio. Debruçou-se sobre a janela e olhou além dos muros. Abaixo as planícies e depois a floresta, densa, escura, como todas as noites. Mas em algum ponto havia um brilho vermelho. Jonathan fixou o olhar. Podia ser a fogueira de algum viajante, mas havia algo naquele brilho. Algo familiar. Muito familiar.